Olá, pessoas! Estamos nós aqui no nosso quarto episódio do Psicologia do Dia a Dia. Eu peço que vocês se inscrevam no canal para sempre receber as notificações, né? Ativem o sininho. Nós vamos hoje falar sobre relações abusivas ou relações tóxicas. Onde elas acontecem? Os relacionamentos de fato podem fazer muito mal para as pessoas, por isso escolhemos esse tema. É uma queixa muito comum de todo mundo que haja dificuldades e problemas nos relacionamentos. Um local onde ocorre o abuso do relacionamento é na família. Por que é importante dizer isso? Porque muita gente imagina que a família é um lugar preservado de agressividade, quando na verdade é na família que nascem maiores questões de agressividade que depois vão se repetindo, inclusive no âmbito do trabalho. Então, quando eu falo de relações tóxicas na família, eu estou pensando em pais com filhos, filhos com pais, irmãos entre si e muito casais. No âmbito do trabalho, quando acontece uma relação tóxica e abusiva, a própria legislação dá conta desse fenômeno, nomeando como assédio moral. Então, hoje a gente tem uma legislação que define o assédio moral como um dano à saúde mental. Em todos os casos, gente, tanto na família quanto no trabalho, é necessário que a gente perceba qual é a intenção do assediador e qual a frequência com que ele faz esse assédio. Porque todos nós somos humanos e nós cometemos falhas. Eventualmente, podemos ser agressivos, né? Mas se isso se repete e se isso tem a intenção de ferir, humilhar, diminuir a outra pessoa ou limitar o espaço e as capacidades da outra pessoa, a gente está falando de uma relação abusiva então. E já me perguntaram por que uma pessoa que está vivendo uma relação abusiva não sai simplesmente dessa relação. A resposta é que nem sempre a pessoa sabe que está vivendo uma relação abusiva, porque muitas vezes é muito sutil e é por isso que tem que ser uma coisa pensada, né? De vez em quando você tem que parar e refletir como são as suas relações, porque você pode estar sendo sutilmente agredido de uma maneira frequente e intencional. Exemplos disso. Quando uma pessoa agredida diz assim: olha, ele ficou bravo comigo, ele foi agressivo, mas também eu, né? Eu falei na hora errada. Eu não devia ter abordado o tema desse jeito. Ou diz também: ah, ele ficou bravo comigo, mas eu sou fogo também, né? Eu não dou sossego, eu perturbo, eu que causei. Então, qual é o processo emocional que acontece entre o assediador e o assediado, né? O agressor e o agredido? É que o agredido, em primeiríssimo lugar, ele levanta a hipótese de que a culpa é dele. Foi ele que foi o causador daquela resposta no outro. E aí a gente se pergunta, isso é importante, útil, saudável? Gente, sim, é necessário que você sempre questione se a sua atitude foi adequada. Então esse questionamento, ele tem uma riqueza e uma validade muito grande. Porque se a gente não se perguntar onde foi que eu errei, a gente nunca se desenvolve porque nunca reconhece que errou. Então é importante haver esse questionamento. Porém, em seguida, você precisa se perguntar se a culpa foi realmente sua. Até onde foi que você causou essa resposta no outro e aonde é que existe mesmo o assédio e a agressão. O problema da pessoa agredida e assediada é que ela passa a acreditar que ela é merecedora desse maltrato, que ela é causadora desse desconforto, dessa agressividade dentro da relação. E isso vai diminuindo e minando a autoestima dessa pessoa. A tal ponto que ela se sente completamente presa na relação e não consegue sair dessa relação. E é muito interessante, gente, o que eu observo que é assim, as pessoas justificam a permanência numa relação muito através de dependência financeira. Isso eu estou falando de casamentos, e estou falando de pais e filhos, e estou falando também de trabalho. A pessoa diz, olha, é muito ruim, eu sofro muito, mas eu preciso deste salário. É muito ruim
ficar com este marido, com essa esposa, mas sozinho eu não consigo pagar as contas. É muito ruim, mas eu dependo que meu pai pague minha faculdade. Então a pessoa justifica a permanência muitas vezes por uma questão financeira. Mas se a gente enxerga um pouquinho além, a gente vê que não é só isso, ou muitas vezes nem é isso. A questão é que existe uma amarra emocional. Essa relação de duas partes, onde um fica amarrado no outro, ela é traduzida naquela expressão, é a tampa e a panela, né? Quer dizer, você permite uma completude no outro que pode muitas vezes ser prejudicial e tóxica. A gente tem muitos exemplos disso. Eu queria dizer que a pessoa, quando ela se questiona, ela se sente confusa, tá? Ela sabe que ela foi agredida, mas aí ela fica pensando se ela causou aquilo, então ela fica confusa. Não sabe se a causa é o outro, que o outro é um agressor que vai sempre agredir, independente de com quem esteja, ou se ela é causadora deste lado pior do outro. Por outro lado, a psicologia busca também entender quem é o agressor, por que ele é um agressor. Porque, na verdade, quando a gente está trabalhando com uma pessoa, ela pode ser tanto o agressor quanto o agredido. Em diferentes fases da vida, a pessoa pode fazer o papel de agressor ou de agredido. Lili, você está muito exibida. Você quer aparecer no YouTube? Olha lá, eu sabia que ela queria. Então, gente, agora com a presença da gata Lili, vamos dar continuidade nas nossas ideias aqui. E sempre uma presença adorável e muito simpática, né? Vocês vão de convir. Aí, assim, as pessoas, em alguns momentos da vida, elas são agressoras e ou agredidas, dependendo da fase da vida. Quando a gente tenta entender o que se passa com o agressor, é muito comum que o agressor tenha sido agredido em alguns momentos da vida, principalmente na infância. Então a gente vai perceber que o agressor, na fase adulta, viveu a experiência de agredido na infância. Isso é extremamente comum, até porque a gente traz as marcas da infância mesmo, elas são fortes na vida. E uma coisa muito importante é que às vezes o agressor, ele agride para não ser agredido. Isso explica o comportamento de bullying, por exemplo, nas escolas, né? Uma criança mais vulnerável, por sua reação, por seu medo, ela se torna mais vulnerável, ela é vítima de bullying de um ou outro aluno. Mas esse um ou outro aluno atrai a atenção dos outros que, para não serem também agredidos, passam a fazer uma aliança com o agressor. Isso explica o bullying. Então, assim, a gente vai oportunamente falar de comportamento de grupo, que é uma coisa muito interessante, né? A gente é muito grupal. Então, dentro desse comportamento de grupo, o agressor agride para não ser agredido. Então, ele faz aliança com o agressor para se defender. E fazer aliança com o agressor explica muita coisa no mundo, explica muita coisa na política, né? Tem gente fazendo aliança com o agressor pelo receio de ser agredido. Então, assim, eu estou do lado forte, estou do lado mais forte, que é o lado que bate do lado mais fraco, por medo de apoiar. Essa é a explicação, muitas vezes, de onde nasce a relação abusiva. E ela nasce nas famílias porque as crianças são dependentes. Essa dependência, que ela é muito prolongada no caso da infância, né, das pessoas, nós somos animais completamente dependentes por um longo tempo, essa dependência pode gerar uma cobrança por parte dos pais, né, e uma culpa nos filhos, né? Puxa, meus pais me dão tudo, então eu tenho que aguentar que eles façam isso, que eles fiquem bravos ou que eles eventualmente me agridam, porque eles me dão tudo. Então, assim, é uma tentativa de compensação sempre permeada pela culpa. Isso é tão interessante que me fez pensar num poema muito rápido que eu trouxe para vocês, que eu acho que mostra bem esse funcionamento. É um poema do Mayakovsky. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite,
já não se escondem. Pisam as flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. Curta o vídeo, ative os sininhos para você receber as notificações. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê em breve. Aguardo os comentários, perguntas de vocês e a gente se vê em breve. Obrigada!